Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Cor. Eu sou médico de família, estou trabalhando no Ministério da Saúde, atualmente na coordenação da SEGEPROP, que é a Garantia de Provimento de Médicos, o atual programa Mais Médicos, e também ocupo o cargo de diretor substituto do Departamento de Saúde da Família. Eu saúdo, em nome do Ministério da Saúde, o doutor Marco Aurélio, doutora Maria Inês, doutora Marta, que estão aqui representando a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e o Departamento DAPS, de Ações Programáticas do Ministério da Saúde, a Coordenação de Saúde da Criança. Vou fazer uma breve introdução, uma breve abertura, só para falar um pouquinho do contexto. Nesse contexto de pandemia, com a grande demanda de pacientes com Covid, muitos médicos andaram entrando em contato conosco, através do programa Mais Médicos, aflitos com as dificuldades do manejo, com a identificação precoce, com a conduta e pedindo suporte. Uma das maneiras que nós encontramos de auxiliar, de acelerar esse contexto, levar a informação até eles, foi através desses webinários, trazendo representatividades das grandes instâncias que são capazes são autoridades do assunto. Então, temos aqui a doutora Márcia, representando o Departamento de Saúde da Criança do Ministério, a doutora Maria Inês, representando a Sociedade Brasileira de Medicina de Família, e o doutor Marco, representando a Sociedade Brasileira de Pediatria. Esse webinar é o primeiro de muitos. O primeiro vai ser com este tema de hoje, relacionado a crianças com a Covid, mas nós teremos vários outros temas. Então, fiquem atentos ao nosso próximo webinar, no dia 27, com o tema Manejo Clínico das Arboviroses e o Diagnóstico Diferencial de Covid no âmbito da atenção primária em tempos de pandemia. Então, doutora Marta, passo a palavra agora para você e que todos possam ter uma enriquecedora noite. Uma boa noite a todos. Boa noite, Alexandre. Saúdo a todos aqui presentes, né, na presença do doutor Alexandre. Sou Marta, sou médica neonatologista e estou atualmente na coordenação de aleitamento materno e saúde da criança, do Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas do Ministério da Saúde, que está também na Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Nós temos essa noite uma programação que contará com 3 apresentações. A primeira apresentação será feita pelo Dr. Marco Aurélio Palazzi Safadi, que é o presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. A seguir, nós passaremos a palavra para a doutora Maria Inês Padula Anderson. Ela é diretora científica e de desenvolvimento profissional contínuo da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Por fim, eu farei uma breve apresentação sobre a nossa coordenação de saúde da criança e depois dessas apresentações, que vão durar todas elas juntas 50 minutos, nós chegaremos às 19h30 com meia hora para perguntas e respostas. Eu vou estar recebendo as perguntas que os senhores podem fazer e nós teremos as respostas dos nossos convidados. Então, eu passo agora a palavra para o Dr. Marco Aurélio para fazer a sua apresentação. Muito obrigado, doutor Alexandre, doutora Marta, pelo convite, a oportunidade de estar aqui com vocês. A minha apresentação, ela basicamente vai trazer o contexto da Covid-19 em pediatria, né? Ou seja, lições aprendidas com a Covid-19 em crianças e adolescentes, trazer para vocês um pouco do cenário epidemiológico que nós temos, o que aprendemos em relação à transmissão dessa doença entre crianças e também entre adolescentes, um pouco da nossa experiência clínica, né? Eu sou professor de pediatria da Santa Casa de São Paulo, então a gente teve a oportunidade aí, nesse mais de um ano, de acompanhar algumas centenas de crianças com a Covid-19, tanto no que diz respeito ao acompanhamento ambulatorial, na emergência, assim como na terapia intensiva. Então, compartilhar com vocês as principais lições aprendidas em todos esses aspectos. Eu vou começar trazendo uma provocação aqui, né, que é o contexto da Covid-19 na população pediátrica. Nós vimos esse ano algumas vezes manchetes em jornais chamando a atenção que havia uma mudança no cenário da doença, acometendo
crianças e adolescentes de forma desproporcional em relação ao ano anterior, e na prática não era o que víamos na ponta, ou seja, nos hospitais, nos vários hospitais que a gente trabalha, etc. Então a gente resolveu fazer uma análise desses dados, né, buscando no boletim do Ministério algumas respostas a esses questionamentos, né? Então, a Covid-19 tem tido, entre os casos que são confirmados, né, utilizando no denominador o número de casos de Covid-19, que evidentemente representa uma subestimação do total de casos, né, mas de qualquer maneira, se nos restringirmos a esses dados, a gente teria aí uma letalidade da doença como um todo entre 2% e 3%. Quando olhamos todos os óbitos associados à Covid-19, em 2020 foram 1.118 crianças e adolescentes que morreram, perfazendo, dentre o total de óbitos, 0,6% do total de óbitos. Então, até quando esse boletim foi confeccionado, finalzinho de março, nós tínhamos 412 crianças em 2021, crianças e adolescentes, ou seja, de 0 a 19 anos, mortes, o que totalizavam 0,3%. Então, na realidade, o que a gente viu era até uma menor representação das crianças e dos adolescentes no contexto de mortes associados à Covid-19 em 2021, na vigência das novas variantes, em comparação com 2020. Esse mesmo cenário foi visto em relação às hospitalizações, ou seja, quando a gente olhou o percentual das hospitalizações em crianças e adolescentes, dentro do total de hospitalizações, também víamos uma menor representação das crianças e dos adolescentes. Uma pergunta muito importante que repetidamente a gente tem feito é tentar identificar quais são os fatores de risco para a população pediátrica associada a desfechos graves, associadas à morte, associadas a internações em terapia intensiva. Esse foi o primeiro trabalho que foi publicado na literatura tentando responder essa pergunta. É um trabalho americano, então, à época, crianças e adolescentes abaixo de 21 anos representavam nos Estados Unidos 0,1% do total de mortes, e entre as mortes nos Estados Unidos de crianças e adolescentes, o que nós pudemos depreender é que entre os fatores de risco que se mostraram os mais importantes, houve um protagonismo da doença pulmonar crônica e da obesidade. E o termo, a obesidade, a gente vai voltar durante a nossa apresentação, uma vez que essa se mostrou, de fato, uma realidade, não só na população de adultos, mas também entre as crianças e os adolescentes. A obesidade tem sido um marcador de maior gravidade. Em terceiro lugar, tivemos aqui a encefalopatia crônica e doenças cardiovasculares. Outro dado interessante, entre as mortes nos Estados Unidos em crianças, 3 em cada 4 dessas mortes ocorriam em crianças que eram portadoras de comorbidades, ou seja, de doenças crônicas que as acometiam. Esse é um trabalho publicado mais recentemente, né, também americano, publicado no Journal of Pediatrics, tentando entender um pouco dos aspectos em relação à infecção pelo SARS-CoV-2, a distribuição de quadros clínicos e preditores de gravidade. Aqui a dica é tentar antecipar para nós que estamos na ponta, que recebemos crianças com suspeita de Covid-19 ou com Covid-19 confirmada, quais são os fatores que, uma vez presentes nessa primeira análise, antecipam um cenário de pior prognóstico. Então, entre os casos que foram incluídos nessa análise, nós tivemos metade desses casos, né, de gravidade, né, entre as hospitalizações, se apresentando como síndrome respiratória aguda grave propriamente dita, com doença respiratória, 1/4 dos casos com a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, que eu vou abordar mais à frente, e 1/4 dos casos com outras manifestações, incluindo manifestações gastrointestinais ou febre. Vocês percebem aqui que, entre as características clínicas, quando a gente falava em síndrome inflamatória, havia uma preponderância, né, em relação às outras formas, da presença do rush, da presença da hiperemia conjuntival, da presença de manifestações gastrointestinais, vômitos,
diarreia e manifestações gastrointestinais de uma forma geral, e a própria febre, que obviamente esteve presente em 100% dos casos de síndrome inflamatória. Quando olhamos, né, na análise multivariada, os fatores preditores de doença respiratória grave, vejam que de novo aparece aqui a obesidade, com um odds ratio de 3,4, aqui com intervalo de confiança, e além da obesidade, hipóxia no momento da admissão foi também um fator claramente preditor de gravidade. Entre os marcadores laboratoriais, linfopenia, né, e proteína C reativa elevada também foram marcadores de gravidade, né, quando no que diz respeito às alterações laboratoriais. Outro ponto importante, né, antes da gente descrever os casos de síndrome inflamatória, é tentar entender um pouco da transmissão e lições aprendidas. Supunhamos, quando esse vírus começou a circular, que talvez ele se comportasse da mesma forma que influenza, da mesma forma que vírus sincicial, da mesma forma que vários outros vírus de transmissão respiratória, que tem nas crianças, né, particulares vetores relevantes de transmissão, ou seja, as crianças desempenham um papel multiplicador do vírus, né, em transmissões, na comunidade, para influenza, para vírus sincicial, preponderante. Supunhamos que pudesse ser assim com o SARS-CoV-2, entretanto, já havia, né, um indício de que talvez isso não se concretizasse quando olhávamos o que aprendemos com os outros 2 coronavírus zoonóticos que circularam nesse século, o SARS-CoV-1, no início do século, e o MERS, posteriormente. Para ambos coronavírus zoonóticos, que guardam alguma similaridade com o SARS-CoV-2, as crianças já tinham sido identificadas como pouco acometidas de formas graves em relação aos adultos e pouco importantes no contexto de transmissão, quando se comparava a transmissão nos adultos. E o que eu posso dizer a vocês, né, ao cabo aí de mais de um ano de circulação desse vírus, é que esse é um achado consistente, qualquer que seja a região geográfica, qualquer que seja o contexto epidemiológico, não foram identificados ainda estudos que tenham encontrado nas crianças importantes vetores de transmissão. Não estou querendo dizer aqui que crianças não transmitam. É claro que, como qualquer indivíduo infectado, elas podem sim transmitir o vírus a seus contactantes. Mas as crianças não têm, vamos dizer, o papel de serem os principais vetores de transmissão dessa infecção. Claramente, o que os estudos nos apontam é que adultos, né, especialmente adultos jovens, estes sim têm sido aqueles identificados como mais relevantes no contexto da transmissão do vírus na comunidade. E claro que isso traz um aspecto de importância no que diz respeito a retorno das crianças ao ambiente escolar, né, uma vez que um dos grandes legados negativos dessa pandemia, particularmente para populações carentes, né, em lugares com inequidades sociais, como é o nosso país, é o impacto dramático que a interrupção do ensino trouxe para as crianças, né, aumento de evasão escolar, prejuízos cognitivos, prejuízos na saúde mental e até mesmo segurança física dessas crianças. Então, imaginar que num país como o nosso, essas plataformas virtuais que estamos utilizando agora estejam ao alcance da nossa população é de muita ingenuidade e, evidentemente, o que aconteceu foi que as diferenças e as inequidades se expressaram ainda de forma mais dramática no contexto das crianças, né, que foram privadas do acesso à informação, né, e que traz consequências desastrosas em longo prazo para a nossa população. Aqui um estudo de carga viral, de acordo com a idade, né, houve alguma dúvida também no início, mas esse me parece talvez o mais elegante dos estudos, que incluiu todas as faixas etárias e de uma forma, vamos dizer, metodologicamente bastante correta, e que os achados desse estudo mostraram que em crianças, né, de forma geral, a carga viral encontrada no trato respiratório foi substancialmente menor que nos adultos, e quando eu falo em crianças, estou me referindo não aos adolescentes, mas às crianças abaixo de 12 anos de idade. Esse estudo demonstrou muito claramente que antecipa um papel limitado na transmissão do SARS-CoV-2
quando se olha a carga viral. Rapidamente vou mostrar 2 estudos para vocês que talvez expressem um pouco do cenário que temos. Um é um estudo americano, os estudos europeus são todos eles quase inequívocos em demonstrar que o retorno ao ambiente escolar, desde que implementadas as medidas de segurança, mostrou que não é a escola o principal local onde ocorre a transmissão deste vírus. Então, esse aqui é um estudo americano. Ele é interessante porque ele foi realizado num contexto onde havia intensa taxa de transmissão na comunidade, mas a despeito disso, que é sempre uma situação que deve nos motivar cautela, né, e alerta, né, em relação a diversas medidas, mas dentro desse contexto, o resultado desse estudo é que eles analisaram as taxas de incidência da Covid-19 entre crianças e staff que frequentavam as atividades escolares versus a população de uma forma geral naquela comunidade. E o que eles encontraram foi uma taxa de incidência de 3.500 para cada 100 mil pessoas, dentro do contexto de estudantes dessas escolas e staff escolar, versus uma taxa que foi aproximadamente 1,5 vezes aquela encontrada, mas quando se referia à taxa de incidência fora das escolas, ou seja, mostrando que a transmissão na comunidade ocorria de forma mais intensa. Temos um importante estudo realizado aqui no Brasil, recentemente publicado no Pediatrics, que acompanhou famílias com Covid-19, tentando identificar a origem da infecção nessas famílias, se tinha ocorrido entre adultos, se tinha ocorrido entre crianças. Foi feita dentro de um cenário das favelas do Rio de Janeiro, e o resultado desse estudo, né, com essas crianças, comparando carga viral, comparando infecção, o resultado desses estudos mostrou que crianças não foram a principal fonte de infecção no nosso meio, e os achados dos autores, no entendimento deles, demonstram que crianças mais frequentemente adquirem a infecção dos adultos, ao invés das crianças transmitirem aos adultos, que tem sido, vamos dizer, em sintonia com os achados dos estudos feitos fora do Brasil. A síndrome inflamatória multissistêmica, né, contar um pouquinho dessa história para vocês, ela não foi identificada na Ásia. Curiosamente, os países asiáticos, que foram os primeiros acometidos pela Covid-19, não identificaram essa síndrome em criança. Os primeiros relatos datam do final de abril, última semana de abril, primeira semana de maio, que os italianos, os ingleses e os espanhóis descreveram uma rara síndrome que acontecia em crianças, num número pequeno, mas que mostrava crianças com um intenso quadro inflamatório, de febre, manifestações gastrointestinais, que acabavam evoluindo e muitas vezes levavam essas crianças a unidades de terapia intensiva. A primeira publicação no Lancet foi do começo do mês de maio. Os Estados Unidos também identificaram esses casos em maio, nós também identificamos esses casos aqui no Brasil em maio, e escrevemos um documento numa parceria entre a Sociedade Brasileira de Pediatria e o Ministério da Saúde e a OPS, alertando os pediatras em relação à ocorrência dessa síndrome, né? Essa nota de alerta está disponível, e sugerindo a notificação desses casos ao Ministério da Saúde para que tivéssemos maior clareza em relação ao comportamento dessa síndrome inflamatória. Optamos por utilizar o critério de definição da Organização Mundial da Saúde, ou seja, crianças e adolescentes com pelo menos 3 dias de febre, né, aqui em português, com pelo menos 3 dias de febre, e pelo menos 2 dos seguintes sinais e sintomas, sinais clínicos de disfunção miocárdica, de conjuntivite, de erupção cutânea, evidência de coagulopatia, manifestações gastrointestinais, etc., e presença de marcadores de inflamação substancialmente elevados. Então isso é importante, né? A presença de proteína C reativa, VHS, se eventualmente for possível a procalcitonina, que é um exame que não está ao alcance, né, de todos, especialmente nas unidades de saúde, mas provas de atividade inflamatória alteradas, descartadas diagnósticos diferenciais pertinentes, como síndrome do choque tóxico, sepse, etc. E, claro, a presença de evidência, seja ela laboratorial, através de sorologia ou do PCR, para o SARS-CoV-2, ou através de uma história forte
epidemiológica de um contato domiciliar. A patogênese dessa síndrome inflamatória ainda está sob investigação, mas o nosso entendimento é que ela é fruto de uma reação inflamatória e de uma cascata de alterações inflamatórias, fruto de uma resposta imune desequilibrada do organismo, desregulada, que leva a uma resposta inflamatória exagerada, com formação de complexos imunológicos e de superantígenos virais. Curiosamente, a maior parte das crianças e adolescentes com a síndrome inflamatória não apresentam a síndrome inflamatória concomitante à infecção aguda, mas sim semanas depois dessas crianças terem apresentado a infecção pelo SARS-CoV-2, a maioria delas sem identificação da presença do vírus na ocasião do diagnóstico da síndrome, o que questiona muito a possibilidade do papel da invasão viral direta, que está presente em alguns casos e que também motiva a busca por essa informação. Essa é uma revisão sistemática que eu trouxe pela magnitude dela, são praticamente 1.000 casos de síndrome inflamatória da literatura, a mediana de idade de 8 anos, 60% no sexo masculino, um viés de minorias étnicas representadas aqui, que suplantam a participação dessas etnias nos países e nos locais onde foram descritos esses casos, particularmente de população de origem africana, não é? A obesidade, de novo, presente como um marcador nesses casos, manifestações gastrointestinais muito frequentes, manifestações respiratórias em metade dos casos. Então, atenção, não esperem a necessidade da presença das manifestações respiratórias para o diagnóstico, choque em metade dos casos e uma letalidade de entre 1% e 2%, que tem sido a letalidade registrada nos vários países do mundo. Aqui, marcadores laboratoriais, só para tentar distinguir esta síndrome do Kawasaki, mas mostrando que a gente tem muito mais reação inflamatória e muito mais injúria miocárdica na síndrome inflamatória, em comparação com o Kawasaki. Vou mostrar 2 casos clínicos muito rapidamente para vocês. Essa é uma criança que internou no nosso hospital com um quadro, foi emblemático, porque ela chegou hemiparética. Era uma criança que tinha tido uma história de Covid-19, precedendo a instalação desse quadro, peregrinou por vários hospitais, até que chegasse no nosso serviço com esse quadro de hemiparesia, evoluiu com choque, foi para a unidade de terapia intensiva, recebeu terapia anticoagulante, recebeu imunoglobulina. Essas eram as imagens da criança, né, tanto do sistema nervoso central como do tórax, e mostrando que tinha evidência de contato prévio com o SARS-CoV-2, presença de sorologia positiva com anticorpos neutralizantes. A criança está evoluindo bem. O segundo caso que eu queria mostrar para vocês também, muito rapidamente, é um lactente de 1 ano e meio, que apresentou um quadro muito parecido com Kawasaki, com febre, exantema, hiperemia conjuntival, fissuras labiais, edema de extremidades, pais com história de Covid-19, né? Essa criança foi internada em terapia intensiva pelo choque, recebeu imunoglobulina e não respondeu à imunoglobulina, sendo que a gente, na sequência, associou um pulso de metilprednisolona e aí sim houve uma resposta adequada. Essa criança evoluiu com dilatação coronariana e derrame pericárdico. Aqui as imagens da criança. Só para terminar a minha apresentação, eu queria mostrar para vocês, rapidamente, nesses próximos 3 slides, o manejo sugerido hoje, à luz das evidências atuais, ideal para o manejo da síndrome inflamatória. Então, essa é a primeira publicação do JPIDS, mostrando que nos Estados Unidos, à época, eles ainda não tinham clareza de qual seria a melhor abordagem terapêutica, usavam imunoglobulina, usavam corticoides, né, para essas crianças, algumas vezes terapia anticoagulante. Essa é a publicação mais recente do Grupo Europeu, sugerindo um manejo de consenso na Europa para esses casos de síndrome inflamatória. Então, o que eles sugerem? Avaliar a gravidade, caracterizar se há ou não gravidade clínica e laboratorial, hipóxia, choque, marcadores hematológicos, marcadores bioquímicos, etc.
fazer uma triagem de exames nessas crianças, colher hemograma, proteína C reativa, função renal, função hepática. Se os critérios são preenchidos para síndrome inflamatória, ampliar a investigação com mais exames laboratoriais e exames de imagem. E uma vez diagnosticada a síndrome inflamatória, a abordagem pressupõe o uso de imunoglobulina na dose endovenosa, na dose de 2 gramas por quilo, e o uso de corticosteroides. Aqui, nesse fluxograma, o corticosteroide, nos casos em que a síndrome for refratária ao uso de imunoglobulina, e os imunobiológicos somente nos casos de particular gravidade e que tenham sido refratários a essas 2 abordagens terapêuticas. Nos casos de gravidade, a sugestão é dar imunoglobulina e corticoide ao mesmo tempo. E isso se baseia nesse estudo, que é o último que eu queria mostrar para vocês, que é o estudo tanto feito nos Estados Unidos como do grupo francês, que mostrou, em resumo, basicamente os mesmos achados. Eles compararam vários desfechos, como falha terapêutica, necessidade de tratamento com drogas de segunda linha, necessidade de suporte hemodinâmico, comprometimento de fração de ejeção de ventrículo esquerdo, duração de internação em terapia intensiva, de um grupo que tomou imunoglobulina e metilprednisolona e corticosteroide versus o grupo que recebeu apenas imunoglobulina. E percebam que é inequívoca, né, o melhor prognóstico do grupo que recebeu imunoglobulina mais metilprednisolona. A dose de metilprednisolona variou desde 2 miligramas por quilo, que é a dose, vamos dizer, terapêutica, até a dose de ataque, que foram de 10 a 30 miligramas por quilo por dia nesses pacientes, e hoje eles sugerem que a abordagem seja feita de cara com ambas medicações, imunoglobulina mais metilprednisolona. Eu vou deixar para a nossa discussão os outros aspectos, como o uso da anticoagulação, quando que a gente deve introduzir, alguns aspectos sobre as vacinas nas crianças e adolescentes. Entendo que para controlar essa pandemia, nós necessariamente temos que incluir o grupo de crianças e adolescentes, que representam 25% da nossa população, mas eu interrompo aqui a minha apresentação, agradeço a atenção de vocês e reservo esse espaço no final para que a gente possa trocar experiências e dúvidas em relação a aspectos em que não houve tempo de comentarmos. Muito obrigado, doutora Marta, mais uma vez pelo convite. Muito obrigada, doutor Marco Aurélio. Muito boa apresentação, muito rica. E agora já vamos continuar com a doutora Inês na sua apresentação e depois teremos a discussão. Acho que você está no mudo, Inês. Está muda. Então, inicialmente eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui com o doutor Marco Aurélio, doutora Marta. Boa iniciativa do Ministério da Saúde, no sentido de dar atenção a essa população, né, que até agora não tinha tanta necessidade, mas agora a gente precisa de olhar para ela também. E eu vou me restringir, né, aos aspectos mais relacionados ao cuidado da criança, na atenção primária à saúde, pensando aí no sistema público de saúde, na estratégia de saúde da família, que é um modelo de atenção bastante exitoso pelas suas características. Ele pode ajudar muito, né, ao acompanhamento das crianças, independente da Covid, né, em todos os efeitos colaterais que a Covid está tratando de estar contribuindo, né, para acontecer com as crianças, né. Então, lembrando, na estratégia de saúde da família, ela é um trabalho em equipe, multidisciplinar, ela tem, ou deveria ter, né, a permanência dos NASH, que infelizmente foi interrompida aí pelo atual governo, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que consegue dar uma resolutividade muito boa aos casos mais prevalentes, aos problemas de saúde mais prevalentes da população, pelas suas características, principalmente relacionadas ao acompanhamento longitudinal, né, que se faz a uma população adscrita e geograficamente adscrita. Então, isso dá uma potência muito grande para a equipe de saúde da família, né, conseguir
ao longo da vida, conhecendo mais as famílias, as mais vulneráveis, identificar precocemente situações mais emergenciais. Claro que eu estou falando em tese, né? Porque na prática, se essa atenção primária não tiver fortalecida, principalmente agora no momento de Covid, muito do seu potencial não consegue ser efetivado, né? Uma outra coisa interessante é a criação do vínculo, né? Então, frequentemente, equipes que acompanham nas unidades já com tempo, né? 1, 2, 3, 4, 5, muitos anos, já temos a ter oportunidade de ver o efeito que faz o vínculo, né? A família ter referência de uma equipe de saúde que lhe cuida, independente de ser um problema de saúde agudo ou crônico, e que pode coordenar esse cuidado no sentido de fazer chegar o mais precocemente possível, no caso, essa criança, a uma unidade onde vai lhe dar a atenção necessária caso ela caminhe para um dos eventos que o Dr. Marco brilhantemente apresentou. Então, o papel da atenção primária, seguramente, no acompanhamento, na identificação precoce, o acompanhamento longitudinal dessas crianças e das famílias que têm caso de Covid, né? O Dr. Marco falou muito bem que no início havia uma pressão muito grande, né, para afastar, principalmente os idosos das crianças, né, e com a ideia de que as crianças podiam contaminar mais os adultos, então, para afastar principalmente os idosos, no caso os avós e os avós, né? E na realidade, a gente, então, pela atenção primária, sabedores que essa realidade não é da mesma maneira, ao contrário, né? São os parentes que acabam contaminando a criança, a gente pode estar observando melhor as famílias que têm pessoas com Covid e aí ter uma atenção melhor a essas crianças, embora, graças a Deus, nas crianças, os casos mais graves não sejam tão prevalentes em relação aos efeitos da Covid, mas quando são graves, são extremamente graves e a gente não deseja que as crianças passem por essa limitação. Então, nesse sentido, a primeira questão que eu trago é a importância da atenção primária estar fortalecida neste momento, porque ela é a unidade, o nível do sistema de saúde mais capilar, né? Graças a Deus que a gente tem a Santa Casa de São Paulo, graças a Deus que a gente tem as unidades hospitalares que podem prestar esse atendimento, mas como o Dr. Marco falou, é um percentual pequeno das crianças que, graças a Deus, vão precisar desse atendimento, mas para evitar, inclusive, né, ou para cuidar melhor dessas crianças que não vão necessitar desse cuidado, inclusive por conta da vigilância à saúde, é importante, né, que o Brasil retome o reforço da atenção primária, principalmente no modelo da estratégia de saúde da família, pelas suas características de equipe multidisciplinar, com agente comunitário de saúde, especialmente, né, nas populações mais carentes, que hoje, né, se tornam cada vez mais prevalentes no cenário aí provocado tanto pela crise social como econômica que nós estamos vivendo. E nesse sentido, né, dado a importância aí da Sociedade Brasileira de Pediatria, no sentido de estar fazendo esse estudo, o Dr. Marco Aurélio também, no sentido de estar alertando para os sinais precoces, né, que podem indicar uma intervenção mais para outro nível do sistema, né, então é muito importante todos os profissionais da atenção primária estarem atentos e estarem sendo orientados nesse sentido. E eu queria ressaltar que, para além, então, dessa identificação precoce, né, ou desse cuidado precoce, no sentido de ter uma família que desenvolva, né, casos de Covid e tenham crianças pequenas, eu tenho ou mesmo adolescentes, no caso, se ter um acompanhamento mais apurado, que, aliás, é o que já está preconizado para a população adulta, né? Então, muitas das equipes de saúde da família, né, aqui no Rio, por exemplo, que é a minha realidade, né, nesse atual governo, no anterior não estávamos assim com essa possibilidade, mas o incentivo de termos celulares, né, das equipes que podem entrar em contato com as famílias, evitando, inclusive,
muitas vezes o trajeto, né, não necessário em visita domiciliar. Então, são muito importantes as experiências positivas nesse sentido de um acompanhamento longitudinal e identificação precoce de situações que possam estar piorando. Além, então, dessas questões da Covid propriamente dita, da síndrome gripal, dos marcadores aí de potencial gravidade que o doutor Marco Aurélio trouxe, eu queria também colocar algumas coisas que não são a Covid necessariamente, mas que são repercussões da Covid, tanto na vida dos adultos quanto na vida das crianças, né? E aí eu estou falando da saúde mental das crianças, eu estou falando do aumento da violência intrafamiliar, acometendo também já a situação grave de violência contra crianças, que muito pioraram, né, com a questão da restrição da ida às escolas. Estou falando do luto, né, que estão acometendo crianças pela morte de pai, de mãe, de avós. Estou falando da insegurança alimentar, que hoje é uma realidade para milhões de famílias brasileiras, né, que agravam não só a Covid, obviamente, mas todas as outras enfermidades que podem acometer a infância, a adolescência, a população adulta. Uma preocupação grande em relação à cobertura vacinal, independente da Covid, da cobertura vacinal para as outras patologias, né? Dado a dificuldade, né, da atenção primária que foi sendo, como se diz, não tão encorpada, né, nos últimos anos aí, pelo governo e pelos governos, no caso, não só pelo governo federal, mas de um modo geral houve um empobrecimento, né, do fortalecimento da atenção primária, e nesse momento de pandemia, as equipes de atenção primária, né, e eu acho que não é uma questão, né, ela não foi reforçada na sua capacidade de cuidar, então ela tem que dar atenção aos casos Covid e manter a atenção para os outros casos não Covid. Isso afeta crianças, isso afeta adultos, isso afeta adolescentes. Então, é muito importante que a atenção primária, e, obviamente, qualquer outro nível do sistema, tenha reforçado a sua capacidade de manter um acompanhamento abrangente, não só por conta da Covid, porque a Covid, as outras enfermidades continuam acontecendo, como no caso da vacinação para a criança, né? Ela continua sendo necessária acontecer, né? E e o Brasil tem o maior programa de vacinação do mundo, né? Nós temos o maior programa. Se esse programa de vacinação não é fortalecido, ou se as pessoas que fazem a vacinação não encontram um respaldo no sentido de garantir a vacinação, Deus me livre, a criança pode não ter a Covid, mas pode ser afetada por outra patologia sem necessidade, né? Uma questão que o Dr. Marco trouxe também é a questão do sedentarismo e da obesidade, que já é um problema extremamente grave em relação também à população infantil e adolescente, como na população adulta, e que aumenta o risco, não só no caso da Covid, obviamente, né, aparentemente pela atração, né, que o vírus tem pelas células mais gordurosas e não só e pelos outros mecanismos aí que afetam a coagulação, mas é uma questão importante. Apesar de haver insegurança alimentar, a gente também tem muita desnutrição inclusive em pacientes, em crianças e adolescentes obesos, né? A desnutrição não é uma coisa só da falta da alimentação, mas da falta de alimentação adequada. Um último ponto que eu queria tocar, no sentido da atenção, é a emblemática situação da interrupção das atividades escolares, né? Que é muito complexa do ponto de vista da estrutura das unidades escolares dedicadas públicas, né? Não só públicas, eu diria que as privadas também, né? É claro que nós temos exemplos muito sofisticados de escolas privadas que têm uma ambiência muito favorável do ponto de vista da sua estrutura física funcional, mas, infelizmente, essa não é a realidade da maioria, acredito eu, das escolas do Brasil, principalmente as públicas, né?
que são decorrência da atuação aí do município. Então, me parece que seria fundamental aproveitar este momento, que só trouxe à tona, né, como o doutor Marco disse, só trouxe à tona problemas que a gente já conhece há muito tempo. Né, as situações das escolas, na maioria, públicas na maioria do Brasil, não é adequada para nenhuma forma de aprendizado, principalmente agora, na época do Covid, né? Então, a gente tem que considerar, pesar na balança, e como o doutor Marco já deu uma dica interessante, né? É aquele estudo que ele traz que a chance de contaminação é maior na comunidade do que na própria escola. É claro que a gente tem que ver que tipo de escola porque a gente sabe que o ambiente fechado hoje em dia, né, é na realidade o maior propagador do vírus, mais do que outras formas de contágio, né? Então, o ambiente fechado, porque existe a possibilidade do vírus ser transmitido não só pelas gotículas, mas pelas aerossóis também, e isso aumenta muito o risco se a escola não for cuidadosa e não tiver ventilação. Então, talvez uma orientação adequada por parte do Ministério da Saúde, aí, em conjunto com o Ministério da Educação. Eu faço parte de alguns movimentos que a gente tem discutido com associações relativas à educação escolar, e é muito importante porque a realidade não é uma só. Então, eu acho que não existe uma regra única em relação à questão da saúde escolar, mas existem alternativas que podem ser ajustadas, e neste sentido, né, a atenção primária à saúde, a estratégia de saúde da família, há muitos anos já tem relação íntima com a saúde escolar, né, programas que existem já há muitos anos e que atualmente, obviamente, estão mais ou menos interrompidos, mas não precisam ficar interrompidas as formas de contato entre a unidade de saúde e as direções das escolas, no sentido de tentar viabilizar ou levantar formas de garantir que as crianças possam frequentar a escola, né, e eu estou me referindo, obviamente, à população que não tem tanta capacidade de escolher, né, qual a escola do seu filho, mas e nem pagar, né? Eu estou falando da população que vive em situações mais precárias, e que é a mesma população que vive nas comunidades mais carentes, né? Então, a realidade do Brasil é muito diversa, mas, obviamente, quando a gente fala de saúde, a gente tem que garantir as prioridades. Quem precisa mais, né? Para evitar a lei dos cuidados inversos, né? Embora, obviamente, todos precisem minimamente de uma adequação à sua vida, né, à sua vida pessoal, à sua vida funcional, à sua vida profissional, e as crianças também, né? As crianças também, muitas não têm. A escola é a fonte de lazer, é a fonte de alimentação, é a fonte de cuidado, que muitas vezes elas não conseguem ter em casa por vários motivos, inclusive por violência, inclusive porque são mães, né, a grande parte das mães solteiras, né, arrimos de família, estão na camada mais pobre da população. Então, a escola é um cuidador também dessa criança, né? Mas como ela pode cuidar se ela não tiver infraestrutura? Então, são essas questões que hoje são emblemáticas, que são para além, né, não desmerecendo ou descuidando de jeito nenhum da questão da Covid, propriamente disso, da infecção, mas a gente tem que estar atento a todas as necessidades de saúde da criança, né, do adolescente, da população adulta, dos mais enfermos, principalmente, né, e levando em conta essa limitação social que a Covid está trazendo e que está levando também a problemas adicionais, né? O índice de depressão em adolescentes, o índice de depressão em mulheres, o índice de violência contra mulheres está aumentando, né? A insegurança alimentar, a questão do aleitamento é um outro aspecto, né? Já aqui, até onde eu entendo, não há impedimento para fazer o aleitamento, desde que a mulher tome cuidado, mas são questões que afetam muito, 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 muito toda a segurança alimentar da criança, uma vez que a quantidade de pessoas, né, que aflui a unidade de atenção primária
pode, se não for fortalecida do ponto de vista de sua estrutura, pode prejudicar e trazer consequências que não precisariam acontecer se a gente tiver um cuidado, um olhar maior, né? A pandemia, eu acho que ela pode trazer grandes aprendizados, e um deles é que é importante fortalecer as unidades públicas de saúde, fortalecer a atenção primária à saúde, as unidades de referência públicas, os hospitais públicos, né? A gente precisa fortalecer essas unidades, e principalmente não desmontar a estratégia de saúde da família, porque, sem dúvida nenhuma, né, a sua conformação ela é favorável ao cuidado, não só da criança, mas ao cuidado da população de modo geral, pelas suas características, inclusive com o apoio do Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Eram essas minhas considerações. Muito obrigada, doutora Maria Inês. É muito importante, né, as suas palavras em relação a fortalecimento da atenção primária, e lembrando que, como o doutor Marcos Safad colocou, quando a criança chega numa unidade básica e ela apresenta já sinais de um adoecimento maior, é muito importante que essa unidade esteja conectada numa rede de serviços, a um serviço especializado, a um hospital, uma emergência. Então, isso não vai funcionar se nós não tivermos os pontos de atenção fortalecidos e conectados. Então, eu acho que é isso, é a especialidade e a atenção primária, trabalhando juntas, né, é essa a maior motivação que nós temos. O DAPS, que é o Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas, trabalha com o ciclo de vida, como nós vamos ver agora, e luta muito por essa integração, não é? Eu queria deixar apenas uma lembrança aos nossos ouvintes que estão assistindo, que já podem encaminhar suas perguntas pelo canal do YouTube, para que elas sejam, para que depois a gente possa transmitir aos nossos convidados e respondê-las. Alguma coisa a mais, doutora Maria? Marta, eu queria só falar que o sistema de referência contra referência era a última coisa que eu queria, eu trabalho em rede, né? Tanto para poder referenciar, porque às vezes isso é muito difícil, né? Muito difícil, mas também para contra-referenciar. Uma vez que a criança volte à sua casa, é claro que ela vai poder contar com os especialistas, com os pediatras que estavam cuidando, mas o reforço do acompanhamento pode ser através também de um contato entre esse serviço mais especializado com a atenção primária, no sentido de, olha, aquela criança que mora, que vive naquela casa, naquele lugar, teve alta, vocês precisam atentar para isso e fazer um acompanhamento mais precoce. Então, esse sistema, essa rede, ela não adianta ela existir fisicamente, né? Fisicamente, assim, separadamente, ela tem que estar interligada. Muito grata pela sua observação. Que ótimo. Então, agora eu vou fazer uma apresentação mais breve sobre a COCAN, o papel da Coordenação de Saúde da Criança e Aleitamento Materno, suas ações habituais e o seu papel dentro da pandemia, né, durante a pandemia da Covid-19. Eu vou pedir para passar a apresentação, já podemos começar. Então, só para localizar a nossa coordenação, ela fica dentro da Secretaria de Atenção Primária, onde existe o Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas em Saúde. E dentro desse departamento, uma coordenação geral de ciclos de vida, nós temos, então, a coordenação de saúde da criança e aleitamento materno, e também a coordenação de saúde da mulher, de saúde do idoso, do adolescente e saúde do homem. Então, todos trabalhamos juntos, e, no caso, os eixos principais, né, de ação da coordenação é o aleitamento materno, a promoção do aleitamento, a redução da mortalidade neonatal, a redução da mortalidade na infância e o desenvolvimento infantil. Então, nesses eixos, a gente vai ver o desenvolvimento das nossas ações. A nossa coordenadora é Janine Selva Ginani, que é uma nutricionista e totalmente focada na saúde da criança. Podemos passar, por favor? Aqui nós temos a nossa Política Nacional de Atenção à Saúde da Criança, que foi criada, né, foi publicada em 2015, e ela ocorre em 7 eixos, né? Nós temos o primeiro eixo, que é a atenção
qualificada, humanizada, ao parto, ao nascimento, ao recém-nascido. Então, nós temos toda a parte neonatal de qualificação da atenção nesse eixo. O eixo do aleitamento materno e alimentação complementar saudável, né, que tem muito a ver com a atenção primária, que é onde acontece a puericultura, de um modo geral, da maioria das crianças brasileiras. Junto, nós temos o acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento integral, né, então nós temos o desenvolvimento da primeira infância como um grande foco hoje, com muita atenção das nossas ações. Depois, as crianças em seus agravos prevalentes, né, tanto os agudos como crônicos. A gente tem esse eixo, que é o esse 4. O eixo 5 são as crianças que estão em situação de violência, de maior vulnerabilidade. Esse é o eixo 6. Elas estão em situação de violência, acidentes, controle, né, prevenção de acidentes e promoção da cultura de paz. No eixo 6, nós temos, sim, as crianças com deficiências e vulnerabilidades específicas. Então, tanto o eixo 5 como o eixo 6, eles se misturam um pouco, não é? Porque são aquelas crianças que realmente precisam de um cuidado maior e multiprofissional e integrado dessa rede. Por fim, a vigilância, né, e a prevenção do óbito infantil, onde a gente tem todo o controle da mortalidade, todo o levantamento do que as nossas crianças estão adoecendo e, infelizmente, ainda indo a óbito. Então, todos esses eixos juntos, pode passar, se repercutem dentro do nosso departamento, dentro da nossa coordenação, nessas ações, né? Então, nós temos, dentro do aleitamento materno, nós temos a incentivo do Hospital Amigo da Criança, né? A iniciativa Hospital Amigo da Criança, que é um grande incentivo ao aleitamento materno. A norma brasileira de comercialização de alimentos lácteos, o banco de leite humano, a mulher trabalhadora que amamenta, todas essas são ações coordenadas pela COCAM e que promovem e fortalecem o aleitamento materno. Temos também, dentro da alimentação saudável, a estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, que acontece dentro das unidades básicas, principalmente, e que visa exatamente promover o aleitamento, a introdução da alimentação complementar de forma saudável, principalmente na primeira infância. Como ferramentas imprescindíveis para um bom acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, nós temos a Caderneta da Criança, que está saindo agora uma nova edição, se Deus quiser, em julho ela já estará nas unidades, e contemplando de uma forma bem robusta o desenvolvimento na primeira infância. Temos ainda, dentro da área neonatal, um grande projeto hoje, que é a Estratégia Qualinel, que é um projeto de qualificação que já aconteceu num primeiro ciclo em 10 estados, indo para agora, nesse segundo ciclo, esse ano e no próximo ano, para os 27 estados da federação, porque sabemos que o neonato é o grande, dentro da infância, é a criança que mais morre, a criança é o recém-nascido, então a qualificação da atenção ao recém-nascido é importantíssimo na diminuição da nossa mortalidade, né, infantil. Junto nós temos o método Canguru também, que é aquele que cuida da criança que nasceu prematura e que tem direito a um cuidado humanizado, a um cuidado progressivo. Quando ela sai da unidade neonatal, ela já fica de uma maneira contínua com sua mãe e depois na atenção primária, onde esse método também se desenvolve. É um cuidado compartilhado. Temos também o IDP, que algumas unidades, algumas das pessoas que estão nos assistindo já podem ter feito essa capacitação, que é a atenção aos agravos comuns na infância. Então, aqui vai entrar certamente, nas próximas edições do IDP, a COVID, né? Como identificar a criança com COVID desenvolvendo quadros graves. Nós temos ainda, em parceria com outras áreas do Ministério, trabalho com a imunização, com as triagens neonatais, e temos vários programas, PROADES, que são programas mais especiais, que fazem um apoio tanto na área de emergência pediátrica, como de combate atenção às cardiopatias congênitas, a malformações congênitas, como a mielomeningocele. Então, tudo isso é o que nós fazemos, é uma oportunidade de apresentar a todas as pessoas, aos médicos que estão nas unidades básicas desse Brasil, como que trabalha a saúde da criança dentro do Ministério da Saúde. Por favor, o próximo. Em relação à Covid, a COCAM vem trabalhando, não deixando de lado todas as suas ações, vem trabalhando incansavelmente
Logo no início da pandemia, nós desenvolvemos várias notas técnicas, eu vou dizer aqui o caminho por onde a gente acha essas notas técnicas, certo? Fizemos algumas visitas aos estados, claro, a gente não pôde viajar muito, mas, por exemplo, o Amazonas recebeu a visita durante o período crítico em janeiro, técnicos da nossa coordenação estiveram lá para avaliar a atenção primária, para avaliar como está sendo o cuidado da criança naquele estado, porque não é só a Covid. A gente vê que a criança, dentro da pandemia, a criança ela é atingida de todas as formas, como foi tão bem colocado pela doutora Inês. E também nós temos a participação, que no caso eu participo desde o ano passado, como o doutor Marco Safad falou, nós temos um grupo de trabalho sobre a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, onde nós temos a avaliação, o estudo de casos que são enviados pelos estados, casos que ainda restam dúvidas se foram ou não a síndrome. Então, nós discutimos esses casos semanalmente e fazemos a apresentação no boletim epidemiológico, já temos algumas apresentações em boletins, e estamos construindo, então, um conhecimento maior dessa síndrome com a ajuda da notificação dos estados, e tem sido um trabalho muito gratificante, mas também nos assusta como que a criança ela tem sofrido, né? Essa síndrome ela está bastante frequente dentro das crianças que desenvolvem um quadro mais grave de Covid. Por fim, eu queria chamar a atenção de vocês a uma atividade que nós desenvolvemos desde 2017. Foi criado o portal, eu vou pedir daqui a pouco para passar, nós temos o Encontro com o Especialista, que são apresentações semanais de temas atuais, a discussão é feita online, né? E temos discussão específica sobre o cuidado da criança dentro da pandemia de Covid-19. Eu vou pedir para passar o próximo. Esse aqui é o site da atenção primária do Ministério da Saúde, está aqui em amarelinho, colocando no navegador, você já vai nessa página, rolando a página para baixo, você vai ter uma série de publicações que são as nossas notas informativas, nossas notas técnicas, que dizem orientações sobre a amamentação, perguntas, respostas sobre a amamentação, sobre a vacinação da lactante, sobre a atenção ao recém-nascido, aleitamento materno, doação de leite. Então, nós temos tudo isso acessível e nessa página, nesse site da atenção primária. Então, eu peço que todos anotem esse site para poder consultar, pode ser do próprio celular, você abrir a nota e as orientações estão, assim, atualizadas e muito completas. Por favor, o próximo. Esse, então, é o nosso portal de boas práticas em saúde da mulher, criança e do adolescente. É um portal feito pelo Instituto Fernandes Figueira, da Fiocruz, e ele leva, então, encontros quinzenais sobre saúde da criança e sobre atenção neonatal. E eles ficam gravados, existem vários sobre Covid no recém-nascido, o que fazer, o que não fazer. Então, o próximo, que é esse que a gente destacou, vai ser dia 18, por coincidência, vai ser sobre Covid, em criança. Então, eu já chamo todos, já convido todos a estarem presentes. O bom de estar presente é que você pode fazer a sua pergunta na hora e o especialista responde naquele momento. Então, basta se inscrever e você pode mandar a pergunta. Caso você esteja atendendo, você esteja em horário de trabalho, você pode ver logo a seguir, esse encontro é postado e fica dentro do portal, vocês podem abrir nesse link, né, que eu coloquei aqui, portal de boas práticas, ifffiocruz.br, e você tem acesso a todo o rico material de ensinamentos em pediatria, em neonatologia, e em saúde do adolescente também, e muita coisa sobre Covid. Então, eu agradeço, a gente vai fazer outras colocações sobre triagem neonatal e coisas dentro da discussão. Então, muito obrigada. Eu vou agora começar a fazer as perguntas que já chegaram até a gente, né? Então, aqui é uma pergunta que pode ser
para a doutora Inês inicialmente, depois eu vou pedir para o doutor Marcos complementar. Além da doença pulmonar crônica, obesidade, encefalopatias crônicas, a desnutrição também seria fator de risco? Então, a desnutrição é fator de risco para qualquer adoecimento, né? Ela já é um adoecimento, né? Quando a criança está desnutrida, o adulto está desnutrido, o idoso está desnutrido, ele não tem reservas, as reservas habituais que o organismo necessita para enfrentar qualquer desequilíbrio, né? Qualquer agressão externa. Então, seguramente a desnutrição agrava a Covid e agrava qualquer outra situação. Entendo da mesma forma que a doutora Inês, acho que não há dúvida, né? A desnutrição é sempre um agravo à imunidade, a uma série de aspectos, então representa, sim, um potencial fator de risco que talvez não tenha sido identificado com a mesma magnitude que outros que aqui a gente colocou. Isso não quer dizer que não exerça, né, um papel de risco para essas crianças. Curiosamente, a obesidade parece funcionar porque o indivíduo que tem a obesidade, ele de certa forma é considerado um indivíduo já inflamado, né? E essa inflamação que ele tem, eu acho que tem sido aí uma das responsáveis por essas consequências tão impactantes, né, que a doença tem trazido para a nossa população, que infelizmente é uma população que a gente vê crescer, como o Inês colocou com muita precisão, né? Infelizmente, essa é uma enfermidade que tem crescido muito num cenário recente, né? Que é a obesidade e que traz consequências dramáticas, independente da Covid, né, para o prognóstico dessas crianças na vida futura de adultos, né? Mas particularmente para a Covid-19, foi realmente um dos achados intrigantes da Covid-19, essa relação da obesidade com esses desfechos mais graves. Mas, evidentemente, a desnutrição também entra dentro desse contexto de maior risco. Muito bem. O que podemos fazer para amparar e ajudar as crianças com autismo, já que o desenvolvimento deles tem sido muito prejudicado com a pandemia? Eu acho que para vocês dois também, quem quiser responder, doutora Inês. Inicia, Marco Aurélio, depois eu comento alguma coisa. Perfeito. Eu sempre deixo as mulheres primeiro, mas não há dúvida nenhuma, né? Eu acompanho várias crianças com autismo e tenho tido relatos assim muito dramáticos das mães, né? Porque elas vinham em acompanhamento, em segmento. A gente que conhece crianças com autismo sabe da importância da estimulação dessas crianças, né? Do ponto de vista de ganhos. E é dramático isso, né? Porque houve uma interrupção, né? Então, a gente teve pouco tempo para comentar, mas eu acho que amplio ainda. Eu acho que, em particular, as crianças que têm alguma vulnerabilidade, né? Isso também se exacerbou durante essa pandemia. Então, a gente tem que garantir, de alguma forma, o acesso dessas crianças. Elas precisam desse tipo de estímulo, né? Quer dizer, a gente tem que criar ferramentas, de alguma forma, que propiciem que essa terapia, que é fundamental, né, no acompanhamento dessas crianças com autismo, seja, de certa forma, resgatada. Claro, com todas as regras, né, que são necessárias para garantir esse acesso de uma forma segura, etc. E reconhecendo todas as limitações que a gente tem, que sempre tivemos, né, e que, como acho que nós dois salientamos esse ponto, né, essas diferenças se tornaram foram tão escancaradas nessa pandemia, né, e eu fico sempre refletindo, né, a gente vai ter uma série de legados disso para o futuro, né, que positivo seria, né, se um dos legados dessa pandemia fosse reconhecer a necessidade da gente estreitar todas essas inequidades, né, que se mostram tão cruéis num momento como esse, né, quando a gente vê a repercussão dessa doença de uma forma tão desigual, né, não é nada democrática a repercussão dessa doença, ela tem sido muito desigual. Quando a gente olha fatores de risco para mortalidade, eu não mostrei esse dado aqui porque é um dado de adultos, mas o principal fator de risco para a morte é faixa etária, mas depois disso, muito antes das comorbidades, eles colocaram como principal fator de risco para a morbidade
determinadas etnicidades, determinadas condições socioeconômicas. Então, isso foi realmente uma coisa que sempre existiu, evidentemente, mas que se escancara num momento como esse. Então, o cuidado com as crianças com autismo e outras vulnerabilidades realmente sofreu um impacto dramático nessa pandemia. O Marco Aurélio está lembrando da criança. Eu acompanho uma mãe indiretamente também, a criança, e assim a gente vê, talvez para algumas populações não houve interrupção porque nunca houve cuidado. E é muito dramático a gente ver algum esforço de uma mãe desesperada tentando lidar com questões como autismo, outras enfermidades que afetam, né, o comportamento e a atitude, sem estrutura. Então, eu só reforço as palavras do Dr. Marco Aurélio e lembrando, infelizmente, né, que a violência aumenta para as pessoas mais vulneráveis. Então, a gente pensa, né, pode ter a ilusão, pelo bom senso, de que as pessoas que têm vulnerabilidade são mais cuidadas, né? Então, esse escancaramento, essa iniquidade tem nome, tem cor, né, tem lugar de moradia, né, os indígenas estão aí, apareceu aquela foto dramática da fome, né, graçando em várias comunidades, da morte afetando mais a população negra, enfim. Então, tomara, né, também faço meus votos que essa enfermidade traga essa grande lição que a gente não pode mais viver nesse país com esse tamanho de iniquidade, né? Isso faz mal à saúde de todo mundo, né? E eu queria comentar que talvez a desnutrição, né, doutor Marco Aurélio, não tenha sido estudada porque os estudos são feitos mais lá fora do que aqui dentro, né? E lá fora não tem tanta desnutrição. É verdade. Eu gostaria só de trazer a informação que nós trabalhamos dentro do Ministério. A COCAM participou, foi um trabalho bastante intenso e foi lançada a linha de cuidado do autismo dentro, né, como política de saúde, para que haja uma captação mais precoce e um encaminhamento mais ordenado, e especificando locais e também linhas de tratamento. Então, isso está sendo visto e deve ser promovido nos próximos meses e no próximo ano, né? Isso também está lá no site, doutora Marta? Não, ela foi lançada em abril, ela ainda está sofrendo ajuste, mas eu posso lhe passar. Tá? Eu passo o site, o que já está, eu coloco aqui, o que já está disponível. Eu vou agora juntar algumas perguntas, porque são todas sobre diagnóstico de Covid em criança. Então, começando, seria, deixa eu ver aqui em cima, quando considerar a realização do teste de SWAB numa criança, já que às vezes a sintomatologia é branda ou até mesmo ausente? Nos casos de criança com Covid, automaticamente deveríamos solicitar os exames de marcadores inflamatórios, ou se sintoma leve, só acompanhamento? Mais perguntas do mesmo tema para juntar. Qual seria o padrão ouro para o diagnóstico da Covid nas crianças, tendo em conta a pouca especificidade do teste rápido e a possível dificuldade de fazer o SWAB na criança? Terceira pergunta, é importante testar para a Covid todas as crianças com febre, mais sintomas gastrointestinais, mesmo sem sintomas respiratórios? Então, são essas três perguntas que a gente junta, já fala de diagnóstico laboratorial. Eu ia falar para você parar, que meu cérebro já não ia conseguir guardar todas essas perguntas aqui. São as perguntas com as respostas de $1 milhão. O Marco vai começar, depois eu respondo. Perfeito, vamos lá. Então, primeiro o diagnóstico, né? O que a gente tem aí em relação ao diagnóstico? De fato, boa parte das crianças cursam de forma assintomática. A gente está fechando o nosso primeiro dado do estudo, né? A gente acompanhou pessoalmente, assim, a nossa equipe, são perto de 1.000 crianças, são 970 crianças que a gente acompanhou num dos hospitais que a gente trabalha com Covid-19, tanto ambulatorialmente, no pronto-socorro, como hospitalizadas, né? E o que a gente viu é que muitas crianças acabam tendo diagnóstico sem mesmo apresentar sintomas. Fruto da presença da doença na família, isso acaba motivando a coleta do exame, flagra-se muitas vezes um PCR positivo,
sem que isso seja acompanhado de sintomas. Lembrar que isso pode ser uma fase pré-sintomática, então às vezes você colhe o PCR e detecta a presença do vírus, a criança está sem sintomas, mas já apresenta sintomas na sequência, mas de fato, boa parte delas cursa de forma assintomática. O vírus ele é transmitido desde 2 dias antes do primeiro sintoma, né? E de forma geral, a gente tem visto que mais ou menos uma semana depois do início dos sintomas, naqueles casos em que a doença cursa de forma leve, moderada, já não há mais transmissão do vírus depois do 7º dia. Isso motivou a revisão daquela orientação de permanecer 14 dias, a gente baixou para 10 dias a partir do início dos sintomas, desde que o indivíduo tenha, vamos dizer, melhorado clinicamente, para tanto a criança como o adulto retornar às suas atividades. A outra pergunta era em relação O SWAB. O SWAB, né? Qual Quando seria colher o o SWAB? padrão ouro? Quando colher e qual o padrão ouro, né? Isso, o padrão ouro teste continua... rápido. O padrão ouro continua sendo o PCR. Então, um dos principais equívocos que eu vejo no dia a dia é a coleta daqueles testes rápidos de ponta de dedo para o diagnóstico. Aquilo não se presta para diagnóstico da infecção aguda. A sensibilidade é ruim, a especificidade é ruim, os anticorpos, aquilo mede anticorpo. E lembrar que a resposta de anticorpos, em média, para que você detecte o IgM, é não antes de uma semana a partir do início dos sintomas, geralmente 15 dias. Então, se você colhe na fase aguda, é absolutamente plausível que a sorologia venha negativa, e isso não descarta que aquela criança esteja infectada. Então, o diagnóstico da infecção aguda, na fase que a criança se apresenta para vocês, na emergência, no posto de saúde, etc., é com a prova, o gold standard, a prova de ouro é a reação em cadeia de polimerase colhida nasofaríngea. Os testes antigênicos nasais de SWAB são também uma estratégia interessante. Aí eu não estou me referindo aos testes sorológicos, eu estou falando aos testes rápidos antigênicos nasais. Então, você vai colher uma amostra nasal ou nasofaríngea. Esses testes antigênicos têm se mostrado de boa sensibilidade, de boa especificidade, ou seja, a acurácia é razoável. Eles são um pouco menos sensíveis que o PCR, mas tem alguns estudos que mostram até que talvez eles reflitam com mais precisão até se o indivíduo está transmitindo ou não, que esse é um ponto que eu não queria deixar de enfatizar. PCR positivo não é sinônimo de que o paciente esteja transmitindo o vírus. Lembrar que o PCR, ele detecta uma sequência genética do vírus. Então, mesmo que seja um vírus que não está mais presente na sua forma viável de transmissão, fragmentos do vírus, o PCR continua positivo. Então, ele continua positivo, mas a despeito de continuar positivo, é um paciente que não tem mais vírus viável para transmissão. Por isso, uma dica também importante é que vocês não devem ficar coletando PCR para determinar se o indivíduo deve ou não voltar às suas atividades. Então, uma vez que tenha havido uma melhora clínica, como eu disse, resolução dos sintomas, e já tenham decorrido 10 dias do primeiro sintoma, esse indivíduo, seja criança, seja adolescente, seja adulto, pode retornar às suas atividades sem necessitar a coleta do PCR. Essa regra não vale para o paciente hospitalizado, que tem um outro enfoque. Em relação ao tempo de coleta, né? Desculpe. Em relação ao tempo de coleta, tem alguns protocolos que se sugerem o 3º dia para que se faça a coleta dos exames, né? Isso veio muito no início, mas eu confesso a vocês que o que a gente tem visto é que, uma vez que haja suspeita clínica, né, e o paciente já tenha início dos sintomas, eu acho que é perfeitamente razoável já fazer a coleta, porque você postergar a coleta, muitas vezes o indivíduo, se você não colhe e não proporciona a informação do diagnóstico, ele continua frequentando as suas atividades, ele entende que ele não tem a doença e fica muitas vezes disseminando e transmitindo o vírus. Então, eu acho que o que você perde antecipando a coleta é muito menos do que você ganha com a celeridade da informação que pode permitir que você implemente as medidas de contenção que são necessárias para diminuir transmissão.
Não lembro se tinha mais alguma pergunta, Marta. Não, chegaram outras que falam agora sobre... Rapidinho, Marta, Sim, posso? sim, por favor, claro. Não, só reforçar o que o doutor Marco colocou, mas eu também queria lembrar que as pessoas fazem exame para saber se não estão doentes e não evitam de ficar adoecidas, né? Tanto em criança, principalmente, mas quanto em adulto, né? De cada 100 pessoas que têm a Covid, 85 não tem nenhum sintoma. Essas pessoas podem estar transmitindo? Podem, mas a transmissão é maior de acordo com a virulência, com a carga viral, né, que a pessoa que está infectada. A carga viral também pode estar facilitando ou propiciando uma piora dos casos. Então, a variedade dos exames, e principalmente, né, agora a gente sabe que o PCR é o exame mais sensível. A pessoa pode fazer o PCR hoje, mas se ela não continuar tomando cuidado, ela vai ter que ficar fazendo PCR semanalmente para saber se está com vírus ou não. Então, dentro do cenário que a gente está agora no Brasil, né, afora a vacinação, que vai trazer novas expectativas menos graves, né, ele não vai propriamente evitar que uma pessoa se contamine, vai progressivamente, mas que tenha problemas mais sérios, né, com a infecção. O mais adequado é que as pessoas fiquem preocupadas com o diagnóstico, mas fiquem preocupadas em não se contaminar e não contaminar outros. Então, o cuidado maior ainda é máscara, lavar a mão, isolamento social e cuidados básicos, né, para não evitar, porque senão a gente vai ficar... As pessoas acham que fazer exame toda semana é o que vai garantir que ela vai ficar bem. Não é verdade. Perfeito. Muito bem. Nós temos aqui algumas perguntas, muitas perguntas sobre manejo, mas sobre a questão do isolamento. Uma ainda sobre teste, dizendo: é importante testar todas as crianças com febre e sintomas gastrointestinais, mesmo sem sintomas respiratórios? E, uma vez testada, seria o caso de começar logo o isolamento? A testagem ela é muito importante, né? Eu acho que a gente passou por um período angustiante no começo da pandemia. Eu trabalho em hospital, nunca deixei de frequentar, a gente brinca, pediatra raiz, né? Então, a gente estava lá o tempo inteiro e a gente ficava angustiado com a carência de possibilidade de testagem, até mesmo para profissionais da saúde. Então, testar nunca é demais, é sempre importante a testagem para você tentar ampliar a possibilidade, como nós destacamos, né, de diminuir a transmissão do vírus, porque uma vez que você reconhece com mais celeridade o diagnóstico da infecção, você consegue implementar de forma mais eficiente as medidas de isolamento. Então, testar é sempre muito importante. Claro que o que a gente está vendo aí com esse cenário mais recente, principalmente em crianças, é que houve uma volta de alguns vírus respiratórios que andaram sumidos ano passado, né? Eu tenho mais de 30 anos de pediatria e eu posso dizer a vocês que eu nunca vi nada igual como 2020. Os vírus respiratórios desapareceram do nosso dia a dia. Não tivemos influenza, não tivemos bronquiolite quase o ano passado. Exato. Diminuiu até sarampo, que é uma doença de transmissão respiratória, diminuiu a meningite meningocócica, as taxas de incidência, eu acabei de fechar o dado com o Ministério, diminuiu 60% a taxa de incidência de meningite pelo meningococo, de meningite pelo pneumo, pneumonias, eu quase não internei criança com pneumonia ano passado, otite média aguda, a gente prescrevia, diminuíram brutalmente. Então, isso só destaca um ponto que a doutora Inês salientou, que é a importância do uso dessas medidas, uso de máscara, o isolamento. É evidente que isso tem um impacto muito grande. E se a gente está vendo isso que aconteceu com a pandemia, imagine o que aconteceria se não tivéssemos implementado essas medidas de distanciamento, uso de máscara, como infelizmente alguns defendiam no início da pandemia, né, que sujeitássemos a nossa população a uma imunidade natural, né, vinda da infecção. Isso é uma das, desculpe o termo, uma das maiores grosserias e estupidez que eu pude ouvir nesse cenário todo, né? Quer dizer, é óbvio que teve um impacto muito importante essas medidas de isolamento, mas
as infecções respiratórias, algumas delas voltaram esse ano. Eu voltei a ver o vírus sincicial respiratório, eu voltei a ver algumas dessas doenças. Então, felizmente, o que a gente está vendo é que quando a gente testa as crianças, num cenário em que as crianças estão doentes e os adultos não estão, a gente raramente tem isolado ou detectado o SARS-CoV-2. Naquele cenário, como o doutor Inês falou, que o adulto chega doente em casa, e aí a família inteira se contamina e a criança acaba se contaminando, aí sim é a situação que a gente detecta. Mas, voltando à pergunta, importantíssimo, se a gente tiver a possibilidade de testar, eu acho que é sempre útil, é sempre importante a testagem. Temos um bloco de perguntas sobre manejo clínico e tratamento, a gente reuniu aqui, né? Então, muita pergunta sobre tratamento. Qual seria o manejo indicado para os casos suspeitos confirmados de crianças na APS? Essa vai ser para a doutora Inês, assim que eu acabar de fazer as perguntas. Qual seria o melhor tratamento medicamentoso em crianças com quadros leves e moderados na APS, doutora Inês? Doutor Marco Aurélio, sendo as manifestações gastrointestinais mais comuns como preditores na evolução da síndrome, existe alguma recomendação conduta específica para essas crianças? E qual seria o melhor tratamento para crianças com Covid? Então, vírus, né, até prova em contrário, não tem um tratamento específico, tem um tratamento sintomático. Então, a recomendação principal é acompanhamento próximo dessas crianças, no sentido de detectar algum sinal de alerta. A partir do momento que tem algum sinal de alerta, a recomendação é ela ir ser referenciada para um sinal de alerta que afete, né, sistemicamente, né, como o Marco falou. A recomendação é que ela receba o acolhimento num outro nível do sistema para avaliar a necessidade de algum outro procedimento, né, que me parece que toda outra intervenção medicamentosa no nível que o doutor Marco apontou deva ser feita em outro nível que não na atenção primária, né? Então, me parece que é cuidar, acompanhar longitudinalmente e ter sintomático, né, tratamento sintomático, mas não especificamente ivermectina nem cloroquina. Tem uma pergunta específica, doutor Marcos, antes que você comece a responder, sobre dexametasona. A pergunta é assim: além da dexametasona, tem algum medicamento com benefício comprovado para o tratamento da infecção por Covid? A doutora Inês acabou de falar, mas tocando especificamente na questão do corticoide. Perfeito, né? Então, vamos lá, falar de sintomas, muitas perguntas, não dá para fazer todas. Eu vou tentar resumir, e eu estou 100% alinhado com a fala da doutora Inês. Eu acho que eu tenho dito, e no começo, eu fiz um documento pela Sociedade Brasileira de Pediatria, reunindo todas as evidências da literatura em relação ao tratamento, né, de crianças com Covid-19, e destaquei que essas iniciativas que, à época, estou aí falando do mês de abril do ano passado, né, quando nós publicamos aquele documento, que, à época, qualquer iniciativa terapêutica que se discutia, como ivermectina, cloroquina, só fizesse parte da terapêutica das crianças em protocolos de estudo clínico amparados por comitês de ética médica, porque entendíamos que não havia evidências, né, de que para uma doença, nem para os adultos, né, quanto mais para as crianças, em que o cenário da infecção pressupõe virtualmente, sei lá, 99% ou mais das crianças que, se você der água com açúcar ou mel, elas vão evoluir bem, entendeu? Então, precisava ter muito critério para utilizar esses medicamentos. E passados 1 ano e 2 meses, e essa experiência toda que a gente acumulou, eu cada vez mais me convenço de que, a despeito de eu ter sido metralhado na época, né, por essa postura, eu me convenço de que a gente estava iluminado quando fizemos pé firme em relação a isso e fizemos questão de incluir isso em todas as nossas diretrizes. Não há, até o momento, nenhum medicamento que tenha sido identificado como um medicamento que mude o prognóstico de crianças na fase inicial, quando ela vai numa unidade de saúde, com os sintomas da Covid-19 em fase inicial. Então, a abordagem dessas crianças, 100% de acordo com o que o doutor Inês falou, deve ser feita com sintomáticos, suporte de hidratação, nutricional, orientações em relação ao que os
os pais devem estar atentos, como antecipando um cenário de preocupação, ou seja, persistência da febre, queda do estado geral, insuficiência respiratória, tudo aquilo que a gente orienta, né, para que eles estejam atentos, porque é possível, há casos graves, há crianças que necessitam de hospitalização. Então, nós temos para a influenza um medicamento que, iniciado precocemente, beneficia no prognóstico. Não temos este medicamento ainda para o SARS-CoV-2. Mas para as crianças que internam com os quadros de síndrome inflamatória, lembrar que são quadros bem importantes, são quadros com febre persistente, com manifestações gastrointestinais, com manifestações, às vezes, cardíacas, etc. E na abordagem dessa doença, eu deixei claro que ela ocorre semanas depois da infecção. Ela normalmente não coincide com a fase em que o vírus está circulando, ela coincide com uma fase em que está até havendo, vamos dizer, aquela resposta imune desequilibrada. Então, o manejo terapêutico da síndrome inflamatória, ele tem sido focado, né, numa terapia contra modular a imunidade. Então, a gente tem se valido, como eu disse, da imunoglobulina endovenosa e dos corticosteroides, como, por exemplo, a dexametasona, metilprednisolona, etc. Então, o corticosteroide é útil? É muito útil em determinadas fases da doença e determinadas apresentações clínicas. Em absoluto, vocês devem prescrever corticoide de forma indiscriminada para pacientes que chegam na unidade de saúde, com quadros iniciais de Covid-19, onde provavelmente o corticosteroide será prejudicial, como mostraram os estudos em adultos, e a gente não crê que seja diferente na população pediátrica. Claro que os casos de síndrome inflamatória são um universo pequeno, né? E aí vale um comentário, doutora Marta, que os dados do Ministério foram alvo de uma publicação de um boletim epidemiológico, né? E você, com muita clareza, destacou que você estava preocupada com esse cenário. De fato, o Brasil, o que me chamou a atenção no documento do Ministério foi a taxa de letalidade que o Brasil registrou. Então, eu mostrei que toda a literatura internacional fala em 1%, 2% de letalidade dos casos de síndrome inflamatória. Quer dizer, é raro. Dos que internam, a letalidade é mais ou menos 1 a 2%. Mas aqui no Brasil, no boletim, ela foi de 6%. Exatamente. 3 vezes e meia a taxa de letalidade de internacional. Eu me arrisco a dizer que é provável que estejamos fazendo subnotificação dos casos menos graves. A minha leitura é que o problema não é no numerador, o problema é o nosso denominador. Por isso que a gente está tendo uma letalidade muito alta. A gente não está notificando aqueles casos de síndrome inflamatória que acabam sendo leves e o pediatra acaba esquecendo de notificar porque evoluiu bem, só que isso compromete o nosso marcador de letalidade. Não sei se vocês concordam comigo nessa análise. Eu concordo, doutor Marcos. Eu quero trazer uma experiência que a gente tem dentro do comitê, que a gente discute, a dificuldade de fechar alguns casos que a gente acha que é a síndrome, mas que não houve confirmação diagnóstica, porque aquilo que você falou, sorologia, de fazerem, né, o teste imunológico, de fazer o PCR quando a criança chega, já semanas depois de ter tido um contato. Vem negativo, né? E o acesso da sorologia é limitado nos serviços de saúde. Então, exatamente. Então, a gente deixou alguns casos em aberto, porque não podemos, a gente é muito rígido na questão de dizer que foi SIMP ou não. Então, os casos que estão sendo classificados como SIMP pelo comitê, pela vigilância do Ministério, são realmente casos confirmados, né, dentro dos parâmetros e com a sustentação epidemiológica, né, confirmada. Nós temos aqui uma pergunta sobre exames, mas sobre exames complementares, doutor Marcos, sobre a questão do exame complementar, perfeito, sendo uma doença que pode ser grave, como e quando colher o exame de uma criança que está fazendo o tratamento em casa e começa a agravar e chega, por exemplo, na unidade básica com o doutor Inês e ela vai pedir exames. Perfeito, eu quero ouvir a opinião da doutora Inês também, mas eu entendo que aqueles exames que eu sugeri, aquela abordagem, ela é cabível,
naqueles casos em que você suspeita da síndrome inflamatória, de crianças que preenchem critério de gravidade. A criança que chega na unidade básica de saúde com um quadro de Covid inicial, vamos dizer, clinicamente bem, só com febre, etc., ela pode perfeitamente ser manejada da forma como a gente orienta um caso de influenza, um caso de outras síndromes gripais. É uma síndrome gripal até aquele momento, não é uma síndrome respiratória aguda grave. Eu acho que a abordagem ela deve respeitar, vamos dizer, esses parâmetros clínicos. Então, em absoluto, a gente deve começar a achar que tem que colher dedímero, coagulograma, proteína C reativa na criança que chega por uma primeira avaliação com um dia de história, em bom estado geral, etc. Vale a sensatez, vale o critério clínico, né? E evidentemente não há uma regra absoluta, mas eu acho que o que deve nortear a necessidade de você ampliar a investigação são os critérios clínicos. Então, persistência de febre, queda do estado geral, presença desses critérios que a gente citou, vômitos, criança que não consegue, vamos dizer, se alimentar, junto com um cenário, né, desenhado que suscite tanto um caso de síndrome inflamatória, como a gente destacou, tem os quadros agudos de infecção pelo SARS-CoV-2, que às vezes acometem as crianças também. Então, aí são casos que se apresentam mais como síndrome respiratória aguda grave, com um predomínio de manifestações respiratórias, de insuficiência respiratória, mas que também são facilmente percebidas, né, pelo pediatra. Doutor Inês, então a pergunta específica, que medicamentos? O pessoal perguntou como tratar, né, esses casos. E também um fator de risco, se as condições de moradia insalubre colaboram para uma criança desenvolver um quadro mais grave. Uma criança que apresenta um quadro leve, se as condições insalubres de moradia provocariam o agravamento do quadro. Então, vamos lá. Em relação ao medicamento, não tenho nada a acrescentar ao que o doutor Marco Aurélio disse, né? Eu acho que quando chega o nível de maior risco daquela criança, a gente não deve retê-la no nível da atenção primária. Ela precisa ter um outro tipo de avaliação, inclusive para ponderar, porque criança e adolescente, né? Quando ficam graves, né? A gente não pode, né? Graças a Deus tem uma boa recuperação na maioria das vezes, mas quando tem coisas graves, a gente tem que estar atento, né? Então, eu não tenho nada a acrescentar ao que o doutor Marco Aurélio disse. Em relação às condições insalubres, elas é igual a desnutrição, né? Aliás, estão casadas, né? A insalubridade, no caso da Covid, que aumenta a chance de infecção, é a falta de ventilação, né? Então, talvez tenha uma coisa um pouco parecida com a tuberculose nesse sentido, né? Principalmente aqui, eu moro no Rio de Janeiro, né? As favelas, as comunidades carentes, elas têm casas muito pouco mal ventiladas, normalmente um cômodo só, as pessoas adultos convivendo com crianças num cômodo só. Então, esse nível de insalubridade, sem dúvida nenhuma, aumenta a chance de infecção. A gravidade vai vir pelas condições adjacentes que aquela criança vive, né? Provavelmente associada à desnutrição, enfim, falta de alimentação adequada, própria hidratação, a água, que no Rio de Janeiro, independente da classe social, afetando a todos nós, né? A privatização da cidade foi precedida da piora da água, né? Então, a gente conhece o Brasil já há um tempo, a gente sabe como é que são essas questões. Então, a insalubridade nesse nível, principalmente aquela que afeta a ventilação, sim, pode aumentar o risco de infecção. Muito bem. Há uma pergunta aqui sobre evidências de complicações mais frequentes nos recém-nascidos de gestantes que positivaram durante a gestação. Se há estudos em relação a isso. Saiu um estudo agora, há poucos dias, mostrando realmente maior risco de complicação de prematuridade, principalmente de recém-nascidos, de bebês, de mães que tiveram Covid, assim como o maior risco de complicação dessas mulheres, dessas gestantes que tiveram Covid durante a gestação. Então, sim, e o Brasil tem sido um país que despontou como um dos que mais apresenta complicação em gestantes, né, com um elevado número de óbitos maternos, e as crianças também têm sofrido, os recém-nascidos têm sofrido com uma condição de risco para a prematuridade. As crianças que nascem de mãe com Covid, em geral, não desenvolvem um quadro
de sofrimento respiratório. Acontece? Acontece, mas não é o frequente. O mais frequente é a criança permanecer assintomática, a gente tem regras para se manter essa criança em isolamento, em coorte, né? Nós temos uma nota técnica número 4, 2020, da Anvisa, que foi elaborada por infectologistas pediátricas, então lá estão todos os critérios para se manejar em termos de isolamento, mas o fato é que a criança estando bem, a mãe estando bem, a orientação nossa é que receba a alta para casa, que faça a proteção do bebê com o uso da máscara da mãe, e que ela esteja de máscara quando for amamentar a criança, lavar as mãos, né? Ela pode coletar seu leite, ela pode inclusive doar o leite, a mãe que não tem Covid, né, claro, a mãe que tem Covid, ela pode amamentar, ela deve manter esse distanciamento de mais de 2 metros e cuidar da sua criança normalmente. Apenas as crianças cuja mãe está em estado grave ou as crianças que apresentem alguns sintomas é que necessitam uma permanência maior dentro da unidade hospitalar. E uma vez em casa, a gente pede que não se prorrogue, não adiem as ações do 5º dia, que são a visita do agente comunitário de saúde, a avaliação da amamentação, que é um momento muito crítico para a criança, ela pode sofrer se não tiver um apoio necessário nesse momento de vida. Então, que faça a consulta de puericultura da primeira semana de vida, ou a visita do agente comunitário, e sobre as triagens neonatais, na nossa nota técnica, a gente pediu que essas triagens fossem prioritariamente realizadas no hospital, mas se não forem priorizadas no hospital, também que não sejam adiadas, que seja levada à unidade básica nos municípios onde essa triagem é feita na unidade básica, não é? Então, o risco de ficar sem essa triagem é maior, desde que tomados, claro, os cuidados no transporte dessa criança, né? Todos os cuidados que a gente já está sabendo que devem ser tomados. Então, essa era a pergunta sobre recém-nascido. Então, pedindo agora sobre a vacina. Antes disso, nós já extrapolamos nosso horário. Nós podemos ainda ficar mais alguns minutos. Eu queria saber se vocês concordam, a gente responder essas perguntas finais. A vacina é muito importante, é um tema que nós não conversamos. Contar com a boa vontade de vocês permanecerem. A gente fala das vacinas, sim. Então, é uma pergunta, né, sobre a questão, né, falar um pouco sobre como está, quais as colocações a respeito da vacinação em crianças, qual a expectativa de ter criança vacinada, e também ainda sobre a transmissão, se existem prevalência de casos de reinfecção, né, em criança. Muito bom, né? Eu acho que eu vou começar, doutora Inês, depois você complementa. Eu sou suspeito para falar, né? Porque vacina é a minha linha de pesquisa, é o que eu trabalho há muito tempo, com dados de impacto, de efetividade, desenvolvimento de vacinas. Então, a gente está muito envolvido nesse tema desde o início da pandemia. Eu disse lá atrás, quando começou, né, num editorial que a gente publicou pelo Jornal de Pediatria, que eu acreditava muito mais na chegada de uma vacina do que de um medicamento antiviral específico. E isso se concretizou, né, porque é difícil você conseguir antivirais específicos, a gente tem tantos vírus aí circulando, fora o vírus influenza, não tem nenhum outro, dos vírus respiratórios, né, não estou falando em herpes, essas coisas, mas que você tem um antiviral. Então, a gente acreditava muito nas vacinas, até porque a gente tinha diversas plataformas que vinham sendo desenvolvidas para os outros 2 coronavírus zoonóticos. Isso é importante, né? É importante, outro legado dessa pandemia é reconhecer o valor de investimento em ciência, né? Muitos vamos dizer, infelizmente, negam o valor da ciência, mas a ciência é o que permitiu a gente estar tendo acesso às vacinas hoje. Já existiam diversas plataformas sendo desenvolvidas para o SARS-CoV-1 e para o MERS, e que foram adaptadas para o SARS-CoV-2. E é só por isso que a gente conseguiu ter acesso a vacinas em menos de 1 ano. O que nós já aprendemos com essas vacinas? Elas, não há dúvida alguma, que elas reduzem muito o risco de doença, com performances variadas, né? Com eficácias e efetividades variadas, mas todas elas demonstraram o poder de reduzir risco de hospitalização, reduzir risco de morte, abreviar o cenário da doença. E, para mim, a surpresa mais grata
do ponto de vista de saúde pública, que é como eu sempre procuro olhar as vacinas, né? A vacina não é importante, o importante é vacinação. O importante é que sejam vacinadas as pessoas, não adianta ter vacina na geladeira. É os dados preliminares de impacto e infecção. O que eu quero dizer aqui? A gente está vendo dados da Europa, de Israel, que mostram que essas vacinas conseguem impactar não só no menor risco de doença, mas impactam no risco de infecção. Diminuem carga viral daqueles que eventualmente são infectados mesmo, tendo sido vacinados, ou seja, transmitem por menos tempo, transmitem com menos intensidade. Então, a gente já está vendo nesses países dados de fase 4 mostrando redução da infecção. Então, isso vislumbra um cenário, não estou falando em erradicar ou eliminar o vírus, mas vislumbra um cenário de controle da pandemia, uma vez que você alcance um percentual grande da população vacinado. Isso cria obstáculos, não só aos casos de doença, mas cria obstáculos à circulação do vírus. Então, imaginar que a gente vai controlar a pandemia, né, esquecendo crianças e adolescentes, que são 25% da nossa população, 1 em cada 4 brasileiros tem menos de 20 anos de idade, né? Então, para, vamos dizer, alcançarmos esse controle da pandemia, é importante vacinar as crianças para diminuir transmissão, né? Entendendo a limitação da transmissão, mas elas, óbvio, e os adolescentes importantes nisso, para protegê-las diretamente. A gente está aqui há mais de uma hora comentando diversos aspectos clínicos que acometem, que não é negligenciável o número de hospitalizações e mortes nas crianças, é desejável protegê-las com vacinas, então a gente tem que avançar nesses estudos. Os estudos em crianças têm uma preocupação maior, a análise de risco-benefício é diferente, então a gente tem que ter muita segurança em relação aos eventos adversos, para antes de vacinar crianças, porque o impacto da doença é outro. Então, para nos sentirmos confortáveis em vacinar crianças, temos que ter vamos dizer, um rigor científico muito grande para a identificação dos dados de segurança. Os estudos serão provavelmente de segurança e de imunogenicidade. Não é exequível você fazer estudos de eficácia na população de crianças, porque você teria que vacinar não dezenas, mas centenas de milhares de crianças, o que não é exequível na prática. Então, a ideia é fazer um estudo de segurança, imunogenicidade. Se a resposta imune na criança for não inferior à resposta imune do adulto, onde já se comprovou que aquela determinada vacina é eficaz, as agências regulatórias entenderão isso como suficiente para, vamos dizer, expandir a licença para as crianças. A FDA, esta semana, liberou para os adolescentes, uma das vacinas, a de RNA mensageiro, então acima de 12 anos já está liberada nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, essa mesma vacina está liberada a partir de 16 anos, mas em breve deve estar disponível para os adolescentes. E numa etapa posterior, uma vez que tenhamos dados claros de segurança, expandir também para as crianças abaixo de 12 anos de idade. Passo a passo, com parcimônia, com segurança, sem atropelos, mas com a convicção de que isso vai ser, vamos dizer, uma estratégia de benefício. Para isso, a gente tem que acumular ainda mais dados. Eu não tenho nada a acrescentar, ele falou absolutamente tudo que falaria, e só lembrando, ele já falou, mas assim, a vacinação não é uma coisa individual, né? A vacinação é um fenômeno que beneficia a coletividade justamente pela capacidade de diminuir o risco de infecção, e no caso da vacina, né, de Covid, é diminuir também o risco de agravamento do quadro. Então, tem esses dois benefícios, com todas as considerações que o Marco Aurélio fez. Eu acho que a Pfizer, né, Marco Aurélio, que está liberada para adolescente. Eu citei especificamente para adolescente, foi a vacina da Pfizer, de RNA mensageiro. Exato. É espetacular, né, Inês? Assim, os dados de eficácia dessa vacina são realmente impressionantes. Para gestante, né? Está trazendo muita tranquilidade. A tudo que a AstraZeneca traz de preocupação com as gestantes, a Pfizer e a Coronavac, né? Corona também, né? Eu acho a Coronavac muito boa, né? Ela é segura, né? É uma vacina sem surpresas, né? Eu tomei. Eu, infelizmente, tomei a AstraZeneca, mas
enfim, infelizmente não posso reclamar. Mas, que é uma ótima vacina, importante, a AstraZeneca é uma muito ótima vacina, ótima vacina. excelente vacina. Infelizmente, eu falo assim, que eu gostaria de ter tomado a Coronavac, mas agradeço muitíssimo ter tido a oportunidade de me vacinar com a AstraZeneca. Importante é estar vacinado, né? Mais importante que, independente da vacina, o importante é ter tido a possibilidade de ter acesso à proteção. Exatamente, muito, muito obrigado, muito importante esses esclarecimentos sobre a vacina. Existem 3 perguntas aqui sobre aleitamento e recém-nascido, que eu vou terminar de responder. Depois tem mais uma perguntinha de síndrome inflamatória e eu acho que a gente pode encerrar. A questão sobre o aleitamento materno e a segurança na amamentação. Não existe preocupação com transmissão pelo leite materno. Ainda que em um ou outro artigo, publicação tenha identificado o vírus no leite, isso não somou para a evidência de transmissão, e existe evidência, sim, de excreção de anticorpos anti-SARS-CoV-2 pelo leite materno, então teria, sim, uma atividade protetora, que é outra pergunta. Sobre o aumento da incidência de icterícia em recém-nascidos na região norte, realmente eu não soube, nenhum colega que a gente tem contato na região norte falou desse maior aumento da prevalência de icterícia, e teria que haver um estudo, não existe nada associando icterícia neonatal e a pandemia de Covid. Bom, queria avisar também que o vídeo vai ficar gravado e disponível no canal do YouTube da Fiocruz Brasília, para todos que não conseguiram assistir tudo ou que quiserem divulgar. E, por fim, nós temos aqui uma pergunta sobre o tempo e o acompanhamento da criança que teve Covid em relação a vir a desenvolver SIMP. Qual seria o tempo máximo de se preocupar dessa criança vir a apresentar SIMP, se existe esse tempo máximo, e se exige um acompanhamento mais seguido, né? A pergunta tanto do Dr. Marcos como para a doutora Inês sobre o acompanhamento na atenção primária. Eu vou deixar a parte do acompanhamento para a doutora Inês responder. Em relação ao tempo máximo, não há ainda a identificação de qual seria o tempo máximo. O que a gente pode dizer é que, em média, esses casos têm ocorrido cerca de 2 a 6 semanas depois do episódio da infecção aguda, na sua grande maioria. Em média, 3, 4 semanas depois. Mas não há na literatura que eu tenha conhecimento de qualquer registro que identifica um número mágico, né, de semanas a partir do qual você não deva mais pensar na síndrome. Eu não tenho muito a acrescentar, só chamar a atenção que a Covid é uma doença nova. A gente não sabe muitas coisas, né? Então, como é que chama? O preço da liberdade é a eterna vigilância, não é isso? Eu acho que toda criança, né, que dadas suas condições, né, de infraestrutura, de pré-vulnerabilidades ou pós-vulnerabilidades, independente, claro, obviamente, se ela teve alguma afecção mais grave, ela tem que ser mais acompanhada mesmo, até por conta do desenvolvimento, né, para recuperação e desenvolvimento. Mas, assim, eu acho que a única resposta que a gente pode dar é cuidar, né? Cuidar de uma forma diferenciada para essas crianças mais vulnerabilizadas pela infecção, pela vida, né? Ou pelo agravamento aí por essa síndrome, que eu estou me lembrando aqui, na época do agravamento da dengue, né? Houve uma coisa bem parecida, um pouco parecida com a questão aí, né, do agravamento da dengue, não sei em crianças, mas em adultos, né? Não é o vírus em si, né? Então a gente sabe muito pouco dessas coisas, então por isso que a gente tem que cuidar longitudinalmente. Isso, e aí eu queria aproveitar para reforçar exatamente isso, como é uma doença nova, de se prestar atenção a sintomas e fazer a notificação de suspeita de síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, inclusive em casos mais leves, porque a gente vê que, como o Dr. Marcos falou, deve haver casos de crianças que apresentam alguns sintomas um pouco mais acentuados, mais moderados, não chegam à gravidade, mas não são notificadas. Então, que vejam a ficha da vigilância, essa ficha está disponível no site da Vigilância Sanitária, na Vigilância Sanitária Municipal, Estadual, estão todos avisados, e pode ser feita a comunicação, e aí a vigilância vai investigar se é ou não. E isso daí é muito importante para que a gente possa conhecer melhor a Covid e suas manifestações na criança, né? Perguntam aqui se é recomendável evitar a gravidez pelos riscos fetais. Não, pelos riscos fetais, não, mas pelo risco materno.
existe uma preocupação. Então, se a mulher vai engravidar, ela deve tomar um cuidado redobrado, e lembrando que ontem saiu publicada uma lei do governo federal, uma lei federal, que permite que toda gestante permaneça em casa enquanto durar a pandemia. Então, o trabalho remoto está garantido a todas as gestantes a partir de ontem, que foi publicada uma lei federal. Eu não tenho aqui o número, mas é só chamando a atenção que vocês podem divulgar, exatamente pelo alto risco da mulher no Brasil, da gestante, de ter complicações na gravidez e no parto e no puerpério, com alto índice de mortalidade materna que nós temos visto no Brasil. Queria dar a palavra para para Inês e Marcos para palavras finais. Inês, você já pode falar? Então, desculpa, porque eu fiquei um pouco aflita, não pelo fato de estar garantido, obviamente, a possibilidade da mulher ficar protegida em casa. Home office, a gente tem que lembrar que grande parte da população de mulheres brasileiras não tem home office. Então, a gente também não pode fechar os olhos que uma medida dessa tem que ser acompanhada, né, por uma proteção social do governo federal, de garantir uma quantidade de recurso mínima para que essas pessoas possam sobreviver sem ir para a rua, né? Sem trabalhar. Então, é uma medida importante, mas a gente tem que lembrar que, no mínimo, R$600, né, tem que ser garantido a essa população. Os Estados Unidos, que é um país muito mais rico que a gente, a quantidade de recursos que eles investiram de proteção social é enorme. Então, que essa restrição do trabalho à mulher não signifique mais sofrimento, né? Desculpa a interrupção, e eu vou aqui terminar mais uma vez agradecendo. Eu estava falando da vacina, que eu não seja mal entendida, todos os riscos da própria Covid, seja de qualquer tipo de vacina, são infinitamente maiores do que eventuais e raríssimos consequências da vacinação. Então, vamos vacinar, vamos garantir aí os recursos para a população brasileira, vamos cuidar das crianças hoje e sempre, né? E vamos cuidar da população e diminuir essa iniquidade vergonhosa que a gente tem aí pela frente. Mas agradeço muito e peço desculpas por alguma questão. Eu também gostaria de agradecer muito a oportunidade, foi um aprendizado muito grande estar com vocês, a gente sempre aprende muito. Eu acho que um recado importante, né, é que a gente tem tido lições é importante ter a humildade de reconhecer que não sabemos, né, assim, é uma nova doença com novos aspectos, e que a gente está num aprendizado contínuo, né? E eu tenho hoje essa clareza de reconhecer que há muito ainda por se aprender, e eu acho que é isso que tem norteado a nossa busca por mais informações e por informações corretas. Então, agradeço a oportunidade e encerro aqui destacando, né, que a gente tem na vacina realmente um instrumento que pode mudar o cenário dessa pandemia, mas lembrar que não há vacinas 100% eficazes, então mesmo vacinados nós ainda temos risco tanto de doença como de complicações graves. Então, a despeito de vacinados, a gente não deve esquecer de manter aquelas medidas que aprendemos, né? A despeito de alguns criticarem, mas que aprendemos com muita clareza que são importantes para nos proteger. Então, é o momento ainda de usar máscara, é o momento de evitar aglomerações, é o momento ainda de mantermos, né, sensatez em relação às nossas atitudes, a despeito de vacinados, e lutar por cada vez mais vacinas, que é um direito, né, da nossa população, e uma obrigação, né, de quem governa esse país de propiciar aqueles que aqui estão. Muito obrigado pela oportunidade, doutora Marta, doutora Inês. Então, eu agradeço também a presença dos dois convidados tão ilustres e que acrescentaram tanto, né, a nossa discussão aqui, ao conhecimento do público que nos prestigiou. E lembrando que vai permanecer, né, uma cópia desse webinário no site da Fiocruz Brasília. E encerramos aqui, teremos novas edições com outros temas, mas desde já agradecendo novamente muitíssimo, doutor Inês, prazer em conhecê-la, doutor Marcos eu já conhecia, prazer em revê-lo, e quem sabe numa próxima a gente se encontra novamente
já falando outros temas e mais avançados no tratamento dessa doença que nos pegou de maneira tão intensa e mudando tanta coisa na nossa vida. Então, muito obrigada e... Fiquem bem, se cuidem. Fiquem bem, que fiquem bem. Todos nós.